engenharia econômica, mas processos produtivos, processos administrativos. Esse era o meu foco, sabe? Mas não existia na época. Tanto que eu fui fazer mestrado em finanças, não existia mestrado em produção. Sim. Né? É por isso que eu estou me aposentando, tá entendendo? Porque eu já estou, né? Uhum. O senhor já vai se aposentar agora? Não, vou não. Só daqui a 3 anos. Sim, certo. 60 anos. Vou completar 58 no dia 23 de outubro. Sim. Ótimo. Ainda é um menino. Um menino, dá pra trabalhar uns 20 anos aqui ainda. Eu estava dizendo, eu dei lá no mestrado, né, que a gente faz parte, a gente criou o mestrado em políticas públicas, né? Tentamos criá-lo em produção, não deu certo ainda. A gente criou em políticas públicas, que eu fui o primeiro coordenador, foi o segundo coordenador. Mestrado em políticas públicas e gestão da educação superior. Eu até chamei o Heráclito, ele está dando aula lá, o Heráclito. Está dando aula lá também. Por que a gente criou esse mestrado em políticas públicas? Porque fiz um concurso público, na época que eu era estudante. Sim. Eu era estudante da graduação, aí, para ganhar um dinheirinho, né, fiz um concurso público. E passei e fui lotado exatamente na Universidade Federal, lá na reitoria. E aí eu ficava trabalhando e assistindo aula, né? E aí eu resolvi, fazendo esse curso, né? Passando esse concurso, eu percebi que eu tinha muita queda para esse lado de gestão. Sim. Né? E aí resolvi fazer, em paralelo com a engenharia civil, curso de administração de empresas lá na UES. Fiz vestibular da UES, aí fazia administração e engenharia civil, né? É exatamente o resultado que dá a produção, né? A mistura da administração com a engenharia dá a produção. Foi por isso que eu fui muito pro lado de finanças, né? Porque na área de gestão, de administração, eles focam muito nessa área de engenharia econômica, finanças, custos. E eu sentia muita falta disso na engenharia, sabe? Na minha época era muito fraco isso, essa área. E graças a Deus é que surgiu a engenharia de produção, né? E aí foi criada uma área lá na ABEPRO, engenharia econômica. Estão gravando, não estão isso? Estamos sim. Nossa. Que era composta por gestão econômica, gestão de custos, gestão de investimentos e gestão de riscos. São as 4 áreas da engenharia econômica lá na Associação Brasileira de Engenharia de Produção. E aí a gente começou a trabalhar isso aí, não só no mestrado, né? Meu mestrado foi em administração financeira, finanças, mas aí eu comecei a trabalhar de custos, porque eu conheci lá em João Pessoa, na Paraíba, um ex-professor da Fundação Getúlio Vargas, da GV. Sim. É o professor George Sebastião Guerra Leone, finado, morreu ano passado, bichinho. Foi meu orientador de mestrado. Ele faleceu ano passado. O senhor fez mestrado na Paraíba? Pois, só tinha esse mestrado em João Pessoa. Só isso, vocês estão no Mar de Rosas hoje, rapaz. Teu nome é Pedro Leite, é? Pedro Leite. E essa aqui é a Luísa. É a Luísa. Vocês estão no paraíso hoje, Luísa. Você tropeça, cai dentro do mestrado. Você tropeça, me desculpe, não, já está matriculado já no mestrado. Naquela época só tinha um mestrado no Norte e Nordeste nessa área, sabia? Que era em João Pessoa. E aí fui fazer em João Pessoa. Olha, vejam o que é a coisa. Vocês estão no paraíso mesmo. Eu fiquei hospedado em um hotel durante 6 meses. Meu Deus. Foi lá no centro da cidade. Hotel Aurora. Só tinha eu de estudante, o resto tudo era caixeiro viajante. Só fazia se hospedar, né? E eu passava a semana, 2 semanas. Eu ficava 15 dias lá em João Pessoa e vinha pra cá, sabe? E vinha pra cá. Mas tinha que terminar esse mestrado, né?
Aí, durante o mestrado, conheci o professor Jorge Sebastião Guerra Leone, que era professor da GV, voltando. Ele era professor da Getúlio Vargas de custos. Vários livros publicados. Eram os dois melhores na época. Era o professor Leone e o professor Eliseu Martins. Sim. O professor Eliseu Martins da USP e o professor Leone da Getúlio Vargas. E aí eu conheci o Leone e ele fez com que eu começasse a estudar custos. Né? O Leone. O livro dele era... Acho que tem até aqui. Depois eu posso até mostrar para vocês. Deixa eu ver. Tá fácil. Não, tá fácil não. Claro. Mas ele publicou alguns livros de custos e ele foi meu mentor intelectual, né? Tanto que eu tenho... Mas essas que eu estou dizendo para vocês, que a engenharia econômica, né? Ela faz parte da minha vida, certo? Sim. A gente criou o grupo de engenharia econômica, que era grupo de custos, logo quando começou. Tanto que o professor Abraão foi nosso primeiro bolsista, né? Vocês sabem, não? Né? Meu primeiro bolsista de extensão foi o professor Abraão. E a gente criou esse grupo, eu criei esse grupo de engenharia econômica, né? Um grupo de extensão, para fazer trabalho das empresas aqui de Fortaleza, tá? Do estado do Ceará, nessa área. Porque eu sentia a necessidade. Eu sentia a deficiência da engenharia nessa área, sabe? Sim. Tanto que hoje eu dou aula na engenharia civil, né? Eu sempre dou aula na engenharia civil. Eu estou compartilhando agora a engenharia elétrica. Eu deixei o professor Abraão dar aula lá. Mas eu dava aula, todas as engenharias econômicas eram comigo, né? No Centro de Tecnologia. Por que é que eu quis tanto desenvolver essa área aqui no Centro de Tecnologia da UFC? Porque é inquestionável a importância de você avaliar investimentos, avaliar risco, avaliar custos em um empreendimento de engenharia, né? Quando eu falo empreendimento, não quer dizer que vou montar meu próprio negócio, não, viu? Porque eu estava dizendo até conversando com o Sérgio Elias, só quem teve empresa sua na engenharia de produção foi Sérgio Elias, professor Fernando, que foi o criador do curso, professor Maxwell. Nós três tivemos a coragem de ter empresas nossas, né? Porque é diferente, viu, Pedro Leite? Sim. De você ficar dando conselho para os outros, né? Olha, vá por aqui, vamos mudar esse layout, vamos fazer assim. O dinheiro não é teu, né, Pedro Leite? Não é? Não é fácil, né? Porque o dono da empresa tem receio, não tem não, Luiz? Com certeza. Ele tem receio porque o dinheiro foi duro conseguir, sabe? Foi uma luta de uma vida. E aí o cara tem receio, sabe, de implementar essas técnicas. Porque às vezes a gente critica às vezes as pessoas, né? Dizendo assim, tem muita gente que fala assim, esse empresariado é muito miolinho, não quer implementar ferramentas novas, ferramentas de gestão novas. Cara, os caras têm medo, rapaz. Os caras têm receio, porque o dinheiro é duro, entendeu? Para ganhar é uma luta e para perder pode ser muito rápido. Sim. Entendeu? Por isso que a gente tem receio. Então eu fui para essa área para ajudar essas empresas exatamente nisso. Como gerir esses recursos humanos, financeiros e de capital. Porque o que é o conceito de gestão? Qual é, Ana Luísa? O CRL já ensinou já. Vou perguntar agora para vocês. Vou reverter o negócio. Vixe, Maria. E um conceito de gestão? Vai dizer que é planejamento, direção, aquele negócio. Sim, Eu sei. Ali são as funções administrativas, tá certo, Pedro Leite? Porque gestão é um processo, porque é uma atividade dinâmica de tomar e colocar em prática decisões que envolvem o processo administrativo de planejamento, organização, direção e controle. Fayol falou planejamento, organização, direção e controle e coordenação, não foi?
POCCC, não, POCCC, Planejamento, Organização, Comando, Coordenação e Controle. Não foi FAIOL? Só que Ernest Dale transformou o POCCC em PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle. Então, gestão é um processo porque é uma atividade dinâmica de tomar e colocar em prática decisões que envolvem planejamento, organização, direção e controle, a fim de atingir objetivos pré-estabelecidos com eficiência, eficácia e efetividade. Né? O que é eficiência? Lá do colégio, o que é eficiência, Pedro Leite? Eficiência? Otimização. Isso. Otimização do trabalho. Otimização gera eficiência, né? Resultados alcançados por recursos utilizados. Se o Pedro Leite se formou em engenharia de produção, tá? Em 5 anos, da melhor forma possível, com boas notas, bom desempenho, ele foi eficiente, o Pedro Leite. Mas se o Pedro Leite se formou em engenharia de produção, mas passou aqui dentro da UFC 8 anos, ele foi só eficaz. Porque eficácia é resultados alcançados por resultados pretendidos. Ele não foi o quê? Eficiente. Ou seja, ele não alcançou a efetividade, né? Efetividade é ser eficiente, mas eficaz com continuidade. Isso é que gera sobrevivência organizacional, viu? A sobrevivência organizacional, que é o conjunto de tudo. Porque a gente às vezes separa, né? Esse curso é separado em PCP, logística, tal, só para fins didáticos, viu, pessoal? Porque tudo é uma coisa só. Estão vendo? É verdade. A estrutura organizacional é composto por quê? Por sistema de autoridade, sistema de comunicação, sistema de tomada de decisão, que é exatamente a gestão. Né? Autoridade, responsabilidade, comunicação e tomada de decisão. Então, tudo isso é uma coisa só, sabe? Só é separado para fins didáticos. Você não consegue estudar custos, engenharia econômica, finanças, risco, investimento, se não souber PCP, se não analisar logística, se não analisar desenvolvimento de produto, entendeu? É tudo integrado. É tudo integrado. Eu falo demais, né? Vamos parar. Quais são as perguntas? Professor, a gente queria saber como é que funciona lá no GE, para entrar, processo, o que é que você aprende lá? Funciona assim. Todo ano, né? A gente faz uma seleção dos meninos, tá? A gente abre seleção. É uma análise de currículo e entrevista. É só uma vez por ano? Que já é demais ter todo ano, tá ouvindo? Porque só fala isso aí quem não faz uma seleção dessa todo ano, viu? Com certeza. Porque dá trabalho, não dá fazer seleção na empresa júnior, dá trabalho fazer seleção em todo canto. No GE também, tá? Mas assim, algumas pessoas me perguntam, né? Por que existe o GE? Por que o senhor não criou uma sub-área na empresa júnior, na Proativo? Né? Porque eu sempre tive o sonho em que o GE desse suporte para a Proativa. Nós fizemos um trabalho na maior empresa aqui, na cooperativa de médicos aqui no Ceará, a cooperativa Copanest, cooperativa dos médicos anestesiologistas. Pensa numa cooperativa rica. Falando sério, tô brincando não. Médicos anestesiologistas. Os caras, ali é uma cooperativa com dinheiro. E eles tinham dificuldade de gerir esse dinheiro, entendeu? Sim. Aí, uma aluna nossa, que era do GE, o pai era dessa cooperativa, um dos médicos. Tá?
E aí a gente foi fazer esse trabalho lá com a empresa Júnior, entendeu? Juntamente com o GE, porque tinha o Marcelo Oca e tinha... alguém lembra que conhece o Marcelo Oca? Não. Ele foi presidente da empresa Júnior. Como? Ele foi um dos presidentes, não sei se foi presidente ou foi a esposa dele atual, que era presidente. Aí era o Marcelo Oca e a esposa dele, que é a... Esqueci agora o nome da menina, perdão. E aí a gente fizemos um trabalho em parceria, entendeu? Ou seja, o GE dando suporte para a empresa Júnior nessa área. Legal. Tá? Esse foi o único caso que aconteceu essa parceria? Foi. Porque isso é uma coisa que eu vou falar para vocês, olha. Nessa área de engenharia econômica, não peguem uma consultoria sem um professor do lado. Sim. Porque você pode quebrar uma empresa, entendeu, Pedro Leite? Com certeza. Porque é bem facilzinho quebrar, é só você pegar e encontrar um preço de venda errado, entendeu? Se calcular o preço de venda errado, pronto. Se você calcular um preço de venda errado, é Lívia, né? Lívia ou Lília? Como é que é Lívia? Luísa, olha, Lívia, olha eu. Luísa, é porque é tanta Luísa. Ó, viu, Luísa? É só você precificar de forma equivocada. Pronto. E quando você faz isso, o que acontece? Você pode gerar uma margem de contribuição equivocada. Que a margem de contribuição é aquele valor que a empresa apresenta necessário para cobrir custos fixos e despesas fixas e ainda gerar lucro. Quando a empresa está operando abaixo da capacidade instalada, o ponto de decisão sempre será a margem de contribuição. Quando a empresa está operando na capacidade máxima ou existe um fator limitante, por exemplo, o tempo, o ponto de decisão sempre deve ser a margem de contribuição pelo fator limitante. Então, se você encontra a margem de contribuição equivocada, Luiz, você pode quebrar a empresa, entendeu? E quando quebra, é assim, nem você vendendo tudo que você tem, seu apartamento, o apartamento do seu pai, o carro do seu pai, você não consegue cobrir, entendeu? O rombo. Então, por isso tem que ter muito cuidado com essa área de engenharia econômica, viu, pessoal? A sempre gente falo... ainda não aprendeu nada sobre precificação, mas já ficamos sabendo que é uma coisa que é difícil. Até já falaram aqui dentro da empresa Júnior que uma vez já chegou o pedido para a gente trabalhar com precificação e foi negado, até porque é uma coisa muito específica e que se der errado, deu muito errado, né? Não, mas vocês podem fazer desde que seja em parceria, como eu disse, né? Tá entendendo? O GE com o professor Maxwell, entendeu? E aí eu auxiliando vocês, pode ser feito. Mas tem que ter um conhecimentozinho primeiro de engenharia econômica e de gestão de custos, pelo menos, entendeu? Sim. Para depois você correr para um projeto desse nível, tá certo? Certo. Viu? Sim, com essas perguntas, eu tô só falando, não tem pergunta nenhuma, não? Acabou que que a gente tinha separado aqui umas perguntas, mas no meio da entrevista já foram várias respondidas. Foi, principalmente em relação esse entrevistando é complicado, né? Nunca mais vou entrevistar o professor Maxwell. Tem condições, não. Mas é ótimo assim, que vai estar sendo tudo respondido já. Muito pelo contrário, né? Foi eficiente. Aí o senhor que já foi soltando e já foi puxando um assunto atrás do outro. Mas diga lá, alguma que vocês não tinham curiosidade de saber, alguma pergunta? Vai lá. No processo seletivo, tem quais são os critérios que vocês usam no GE? Ou é por avaliação das notas? Análise do histórico escolar e também análise do currículo. Sim. Fora uma entrevistazinha que a gente faz, entendeu? Uhum. E outra coisa também que eu queria perguntar... Já fizemos também uma redação sobre engenharia econômica, entendeu? Sim. Outra coisa que eu ia perguntar era se antes do GE o senhor já tinha passado por outras experiências ligadas à engenharia econômica. Atuando. Sim. Atuando?
Sim. Poxa, muitas consultorias eu fazia nessa área. Né? Certo, já trabalhava. Na Teixe Bezerra de Menezes, nós fizemos lá na TBM, na M. Dias Branco fizemos também, né? Além de ter a minha empresa, né, a Tatimar. Ela tá há quantos anos já, professor, no mercado? Não, nós já vendemos, já faz tempo. Já foi vendido, né? Era a Tatimar. Começamos com moda praia. Legal. Calção para surfista, olha aí. Olha aí. É verdade. Aí depois foi viscose. É o novo viscose. Aí depois foi calça jeans. Aí jeans foi bom. Jeans foi muito legal. Aí nós vendemos. A gente fechamos contratos com a Riachuelo, sabe? Um negócio era bem grande. Faz tempo que foi vendida? Mas ainda existe ainda. Se você botar na internet, tá lá, Tatimar. Aí dá vontade de chorar quando eu vejo, sabe? Os irmãos falando, chegando na sala de aula, professor Marcel, olha aqui, eu passando em frente de uma loja, quando eu vi Tatimar, eu bati essa foto. Aí eu digo, rapaz, não faço isso não. Mas eu vendi porque, não foi porque quebrou não, viu, Pedro Leite? Como é que cara ensina engenharia econômica e quebra a empresa, como é que pode? Exatamente. Ou experiência essa quebrando a empresa, né? Não, mas não quebrou não, nós vendemos quando estava no auge, sabe? É duro falar assim, né? A aula diz assim, como é que pode? Eu quero ser dono do meu próprio negócio, eu quero ser meu próprio patrão, e esse professor vem e vende a empresa dele. Porque eram 2 sócios, eu e o Marcelo. Marcelo, auditor fiscal do estado do Ceará. Maxwell, professor universitário. Nós não tínhamos isso como objetivo final, entendeu? Era assim, eu saía das aulas à noite, ia lá para Tatimar para fazer cálculo de custos, entendeu? Fazer cálculo de análise de viabilidade, de madrugada, entendeu? De um dia para o outro. Era muito cansativo. E a gente não tinha isso como objetivo final, porque quando você tem uma empresa sua, e outra coisa, viu? O Abraão fica com raiva de mim, porque o Abraão foi me orientando, né? E eu digo assim, Abraão, empreendedorismo, nem todo mundo nasceu para isso. Viu? Tô falando sério, não tô... Assim como uma pessoa ser estilista, nem todo mundo nasceu para isso, tem que ter criatividade, não tem? Tem. É a mesma coisa de empreendedorismo, né? Nem todo mundo nasceu para isso. Às vezes tem gente que nasceu para ser um bom empregado, excelente empregado, entendeu? Na empresa. Eu tenho pessoas na área de finanças e custos que eu conheço nessas empresas que são fantásticas e que não são donos de empresa, são excelentes gestores, entendeu? Na área de custo, na área de PCP, na área de logística, entendeu? Sim. Porque eu sempre falo com meus alunos, vou falar para vocês em engenharia econômica. Você só deve ser dono de empresa se for capaz de suportar o que eu vou falar agora. A receber R$200 mil. A pagar R$180 mil. Se você for capaz de suportar isso, seja dono de empresa. Porque a possibilidade do não recebimento é muito grande. A possibilidade de você levar um calote é muito grande. A possibilidade de você receber um cheque sem fundo é muito grande. É duro falar assim, né? Com certeza. A pessoa destrói sonhos. Meu Deus, eu tava com um sonho, destruiu. Mas eu não posso mentir. Essa é a verdade. Viu? Nós tínhamos aqui em Fortaleza, teve um caso uma vez, que veio uma turma lá de Roraima. Roraima foi? Rondônia, sei lá. Uma empresa. Meu filho comprou de tudo que foi confecção aqui em Fortaleza. A gente tinha uma loja no Casa Rosada, ali no bairro de Fátima. A nossa empresa lá na Maraponga, Tatimar, sabe? Esse cara comprou de todo mundo aqui em Fortaleza. E simplesmente fugiu. Entendeu? Não é duro, né? Sim. É duro e nem é tão raro, né? É. Isso. Porque exatamente, não é tão raro. Porque o Maxwell é honesto, entendeu, Pedro Leite? E eu vou pagar minhas dívidas, com certeza, tá me entendendo? Se eu as tiver.
Então, eu não ia dar um calote nos meus credores. Eu ia pagar. Tá entendendo? Então é duro, né? Isso aí ninguém ensina em faculdade, não. Sabe, eu falo até... Quando eu falo... Eu fui dar uma palestra uma vez, Pedro Leite, na turma de empreendedorismo lá do Abraão, lá do SEMP, né? O pessoal saiu tudo chorando. Eu digo, não, mas você nunca mais venha, não? Nunca mais venha, não, viu? Porque você não motiva ninguém. Só faz todo mundo ficar triste. Mas é porque eu não posso mentir. Isso acontece. E você tem que se separar para isso. Aí por isso que você tem que conhecer todos os cenários, né? Estratégia não é isso? Estratégia, o que é estratégia? O que é? Analisar o quê? Riscos. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, né? SWOT, né? Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Ou seja, isso aí você tem que o tempo todo analisar, mesmo que seja um cenário negativo, né? Um cenário de pandemia desse, eu estava em 2 empresas, uma fazendo trabalho lá, uma era a de polpa de fruta, essas polpas que vem em mercantil. Sim. A gente tá fazendo trabalho lá. Rapaz, nessa pandemia só ficaram bem empresas de alimentos básicos, né? De remédios, não é verdade? O resto, o Santander adorou, o Banco do Brasil adorou, o Itaú adorou, entendeu? Verdade. Porque o resto buscou o banco, não foi isso, Pedro Leite? Com certeza. Foi para suportar o período, né, de 2 anos dessa queda de demanda, né? Tá certo? E para se reerguer depois é que é difícil, né, também. Exatamente. Então, a gente, depois dessa pandemia, essa pandemia foi uma coisa terrível, mas foi um soco no estômago de muitas empresas, entendeu? Para você cair na real, né? E dizer assim, calma, né? A gente tem que trabalhar sempre com conservadorismo e prudência. É o princípio do conservadorismo e prudência financeiro. O que é isso? Sempre trabalhar com prospecções de máximos custos e despesas e mínimo de receitas, entendeu? Sempre trabalhar com as possibilidades negativas e positivas. Vamos lá, o que mais? E aí, pra gente finalizar, eu queria saber o que é que o senhor diria para alguém que está em dúvida de qual área da engenharia de produção seguir? Não, venha pro professor mais legal, entendeu? Mais simpático. O Anselmo foi meu aluno, né? O Anselminho. Aí eu brincava com ele demais na sala de aula. Tu imagina, Pedro, o Anselmo, aquele jeito dele bem sério, né, professor Marcelo? E a gente teve a palestra com ele essa semana agora. E ele todo sério, né? Eu chegava assim, Anselmo, tem que quebrar, cara. Anselmo, tem que... Anselmo, quebra assim, quebra. Aí, não, mas professor Marcelo, por favor, eu não sou disso, entendeu? Primeiro, você tem que fazer o seguinte, ó. Se envolve em projetos. Não é projeto, pelo amor de Deus, de ir para a empresa já não. Pode ser, como vocês estão, em empresa júnior, né? Pode ser no CA, pode ser nos grupos de estudos, tá entendendo? Se envolvam com os professores. Procure os professores. Olha, mas se ele tem muita vontade de aprender, né? Eu estou aqui para ensinar. Tá certo? Porque o que fica de uma instituição como essa é o seu aprendizado e as suas amizades. Viu? Construam amigos, colegas. Viu, pessoal? Nós temos 1 milhão. Amigos, se você contar mais do que esses aqui, ó, fora a sua família, viu? Tô falando. Você tem muita sorte, viu? Então, busquem criar amigos na faculdade, que aí fica pro resto da vida, viu? Certo. Pois é Tá isso, bom? professor. Foi isso. E pro GEE, quem tiver interesse, pode me procurar, tá certo? A seleção é uma vez por ano, mas a gente pode abrir sessões quando o aluno tem uma vontade muito grande de participar, tá certo? Estamos agora com uma sala linda lá no Bloco Novo, vocês viram já? Sim. Já. Viram? Como é que viram?
Viu? Só o passamos pra movimento A lá. gente já fomos no bloco, já entramos. Mas estava vazio ainda, foi antes de. Não, mas a sala ocupar. tá bem bonitinha, tá com computadores novos, Legal. né? E aí os meninos vão lá trabalhar bastante esse ano, se Deus quiser. Pois Pronto, tá bom? Pois Tudo pronto. certo. Obrigada. Foi boa? Muito obrigado. Foi boa? Foi Tudo foi boa? Me deu um feedback? Foi Foi ótimo. ótimo. Ótimo mesmo. Viu? Ah, Maravilhoso. um abraço, viu? Prazer. Tchau, Prazer, pessoal. Um abraço, professor. viu? Boa tarde.